Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo ao Santa Cruz. Flávio Thierry do Bibiribe 1285. A sua última partida, né, foi em meados de outubro, né, do ano passado. Eu queria saber a sua parte física, como é que você está se sentindo e quanto tempo você acha que vai precisar para estar 100% disponível fisicamente para o técnico Claudinei Oliveira. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. A última partida foi no quadrangular da Série C do ano passado. Fui numa situação ali para Ponte Preta agora no começo do ano. E infelizmente por questões do clube não pude jogar. Enfim, águas passadas. Fisicamente estou muito bem, porque não deixei de trabalhar nenhum dia. Assim como o Alex falou, houve um esforço muito grande para estar aqui, de ambas as partes. Queria muito estar aqui, estou muito feliz que deu tudo certo. E estou pronto para o Claudinei a hora que ele precisar, desde da data de estreia aí, qualquer momento. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Vinícius Calado da TMC. Hoje o Santa tem no elenco, na teoria, o titular o Gabriel, até a pausa, né, o último jogo. E ele veio muito bem, foi uma surpresa no clássico contra o Náutico e teve um desempenho muito interessante. E goleiro é sempre muito difícil, essa rotatividade. Então é uma posição de confiança. Como é você muito experiente, vai chegar num ambiente como esse, tendo um atleta muito jovem, mas que está num momento muito bom. Como é que funciona essa dinâmica e como é que você, que é muito experiente, já viveu esse cenário? Exatamente. Já vivi esse cenário algumas vezes, dos dois lados, né? Já fui um goleiro mais jovem, onde aconteceu isso, de vir um goleiro mais experiente, ter que esperar meu momento. Eu acho que comecei a ter sequência de jogos mesmo assim na minha carreira a partir dos 25. Eu acho que isso é normal na carreira do goleiro. De lá para cá, graças a Deus, todos os clubes onde passei, tive a chance de atuar e contribuir e fazer a minha história. Eu venho valorizar o trabalho do gigante, né, do Walter, que é o treinador de goleiro, que deixou aí tanto o Roque como o Gabriel em situação muito boa para jogar. Acompanho o Santa Cruz já faz bastante tempo, porque tenho grandes amigos que jogaram aqui. Quando eu falei que estava conversando, pedi informações, me deram as melhores possíveis. Então, venho valorizar o trabalho dos garotos, que são muito bons. O Roque, ano passado, sensacional na campanha do acesso. O Gabriel também, um grande potencial para o futuro. Eu acho que a minha chegada para cá veio para agregar, dentro, fora de campo, passando experiência para a garotada também. Quero muito atuar dentro de campo, jogar, né? A gente sabe que ninguém assina contrato com cláusula de titularidade. Respeito e tenho um grande respeito, né, pelos meninos, e estou aqui para ajudar. Eu acho que quem ganha com isso é o Santa Cruz. Acho que quem colocar para jogar vai estar muito bem representado, e eu acho que isso é o mais importante no final das contas. Tiago, boa tarde. Sucesso aqui no Santa Cruz. Igor Moura da Rádio Jornal. Você já experimentou de sabor de chegar ao quadrangular de acesso da C e não subir, e posteriormente conseguiu sentir o sabor do acesso, né? A Série C é uma divisão muito peculiar, assim como a Série D. Só que cobriu o Santa aqui na Série D ano passado viu como foi o drama para conseguir sair finalmente da D. Quais as suas impressões da divisão que você vai disputar com o Santa Cruz? O que é que o Santa não pode cometer de erro? Onde o Santa precisa atacar para tentar estar sempre no grupo do G8 e posteriormente subir no quadrangular? Então, eu já participei desse campeonato várias vezes, entendo muito bem como ele funciona. A Série C é um campeonato muito difícil, mas é muito simples você saber os objetivos dentro dela. Primeira coisa é pontuar para classificar, porque depois no quadrangular é outro campeonato. Já tive situações onde classifiquei em sétimo e subi e ano passado, por exemplo, lideramos de ponta a ponta e acabamos no quadrangular perdendo muitos jogadores e não conseguimos ter o sucesso. Então, o importante é estar sempre em evolução dentro do campeonato. Sempre pontuar dentro de casa e tentar pontuar fora. E aí você consegue chegar nessa pontuação ali de 27 pontos, que é um número mágico aí que classifica ali em sétimo, oitavo. Chegando quanto antes nessa pontuação, você já assegura essa classificação e já começa a pensar na segunda parte do campeonato, que realmente é mais importante. E jogando pelo Santa Cruz, tenho certeza que quando chegar nessa parte do campeonato,
a torcida vai fazer muita diferença, o mando de campo vai fazer muita diferença, e isso com certeza vai nos tornar muito mais fortes para conseguir o acesso. Tiago, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Diogo Marques, da TV Globo. Eu queria saber o que é que representa chegar e vestir a camisa do Santa Cruz na tua carreira. E queria saber dos teus objetivos, teu objetivo pessoal, teu objetivo individual e o teu objetivo coletivo aqui. Bom, o objetivo pessoal é o objetivo coletivo. Acredito que quando a gente consegue o objetivo coletivo, o pessoal engrandece muito mais. Acho que o nosso objetivo é subir, e subindo, consequentemente, vem contratos melhores, situação financeira melhor, situação financeira para o clube muito melhor. Eu acho que o esforço da diretoria, da presidência, em tudo, nesse momento de reestruturação do clube está sendo excepcional. E eu acho que o projeto do clube é muito ambicioso. Estou muito feliz de estar fazendo parte. Já tive acessos em 2 clubes de massa, e é um divisor de águas na sua carreira, né? E eu subi no Remo, no Paysandu, onde ali foi que a minha carreira realmente deu uma decolada. Eu acredito que subindo aqui no Santa Cruz é um apelo tão ou maior do que subir com essas camisas também, subir com uma camisa pesada de uma grande torcida, né? Que Santa Cruz é sinônimo de grande torcida. Não tem como você falar do Santa sem a torcida. E não tem como você falar de uma torcida grande sem falar de Santa Cruz. Então, acho que aqui a repercussão e o acesso, consequentemente, tem uma repercussão muito maior. Eu acho que isso faz com que o nosso objetivo pessoal cresça sempre mais. Tiago, boa tarde. Sou Osmar Cordeiro, da Rádio CBN. Como está sendo essa disputa sua com os outros 2 goleiros? Você falasse isso um pouco no dia a dia de treinos. E o fato de você ser um goleiro mais experiente, que conhece bem a competição, comparado aos outros 2 que são jovens, o quanto isso pode ajudar não só o Santa Cruz, essa sua experiência de conhecer a competição nos jogos em que for titular, mas também aos outros 2 goleiros, passar essa maturação para eles também. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Sabia que viria uma pergunta assim parecida. Eu acho que a experiência na competição conta muito. Ali nos momentos decisivos, você entender a competição conta muito. Mas isso não quer dizer também que um goleiro mais jovem não vai jogar bem. Também não vai conseguir performar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que a experiência conta muito nos momentos decisivos, onde você já passou por situações boas e ruins, então você toma decisões melhores dentro da partida, né? O goleiro tem um papel fundamental ali em várias circunstâncias do jogo. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando eu tinha 22 anos, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, né, com certeza erros que eu cometi no passado não cometeria. Então eu acho que isso que agrega, né, para o elenco, agrega para os outros goleiros, independente se eu estiver jogando ou não, essa disputa sadia sempre vai acontecer. Eu sou um cara muito correto. Nós goleiros temos que ser muito corretos em relação a isso, porque eu acredito que Deus dá a chance para cada um no momento certo. Então, dentro do campo não tem cortina, você não consegue esconder nada. E independente se eu estiver jogando ou não, vou estar ali para contribuir, vou estar para ajudar. E respeito muito os garotos. E claro que a gente vai disputar para querer jogar, todo mundo quer jogar. Mas isso não quer dizer que vai rolar alguma coisa contrária se isso não acontecer. Da minha parte, jamais. Eu estou aqui para contribuir. Como eu falei, o Santa Cruz só tem a ganhar com 3 goleiros bons aí. Tiago, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Tiago, qual o conhecimento que você tem aí dos jogadores? Se você já jogou contra ou a favor? E também se você já jogou contra aqui a torcida do Santa Cruz. Eu joguei aqui contra o Santa Cruz, mas infelizmente foi sem a torcida, porque foi na época da pandemia, se eu não me engano, e eu acho que o estádio estava vazio. Joguei pelo Remo aqui. E já joguei com vários jogadores que estão aqui. Thiago Enes, Robinho. E já joguei contra praticamente todos. Por ser um cara que jogou a competição aí muitas vezes, a gente acaba encontrando, né?
Já fiz defesas aí do Thiago Mag, já tomei gol do Thiago Mag, do Quirino no passado. Agora eu tô falando, Quirino no Londrina fez o gol do acesso lá, né, contra o Caxias ano passado, provavelmente, que era o jogo que definia muita coisa. E eu acho que esse elenco que foi formado aqui, juntando com os que já estavam aqui, trouxeram uma qualidade muito grande. Estou bem confiante, estou bem feliz. E isso só tem a agregar e o crescimento do clube aí para os desafios que a gente vai encarar esse ano. Boa tarde, Fabinho. Seja bem-vindo ao Santa Cruz. Flávio Thierry do Bibiribe 285. Você tem uma carreira longeva, né? Você tem uma carreira longa, muitos títulos, né? Conquistou o Campeonato Pernambucano, Catarinense, Copa do Nordeste. Mas na última temporada acabou sendo rebaixado junto com o Retrô. O que é que você traz de aprendizado dessa última temporada e que você acredita que pode trazer para o Santa Cruz, né? Como experiência, para poder estar compartilhando com os outros atletas os erros que não podem ser repetidos da temporada passada? Boa tarde, Flávio. Prazer falar com você. Obrigado aí pelas boas-vindas. Graças a Deus, onde eu passei, você falou, eu tive muitos títulos, né? Então, talvez quando você está vivendo um momento de ápice, assim, conquistando títulos, você não costuma prestar atenção naquilo que você pode aperfeiçoar para melhorar. Então, eu subi em 2011 com a América de Natal também, acho que é a terceira Série C que eu disputo na minha carreira em mais de 15 anos. Subi com a América de Natal e, infelizmente, o ano passado a gente teve o decesso pelo Retrô. Então, publicamente, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras para que eu também não venha direcionar a responsabilidade só para uma pessoa. Então, um clube de futebol, todo grupo faz parte, então a responsabilidade quando ganha de todos, quando perde é de todos, enfim, isso aí faz parte. Então, de Série C, o que eu posso trazer de aprendizado é que a partida mais importante sempre é aquela presente, porque por se tratar de um campeonato onde você tem aí algumas rodadas e você pode se recuperar quando você não começa tão bem, isso também é um perigo, porque se você não começar o campeonato bem ligado, até porque são pontos corridos, né, a primeira fase classificatória, ele te engana, é um campeonato que te engana. Não é um campeonato Série B, Série A que tem o segundo turno. Então, é um campeonato que ele é um tiro curto e você tem que começar o campeonato muito bem. E você não pode deixar, principalmente nas primeiras rodadas, aquela oscilação. É difícil porque eu não controlo, a gente não jogou ainda esse ano, mas o máximo possível de consistência que você tiver numa competição de campeonatos de pontos corridos e nessa primeira parte de tiro curto, vamos dizer que a gente só joga o primeiro turno, né, de pontos corridos. Então é algo que a gente tem que se ligar bastante, porque talvez na partida seguinte você não vai ter a oportunidade de recuperar os pontos que você acabou deixando escapar na primeira rodada. Então o que eu trago de aprendizado é isso. Fabinho, boa tarde. Boa Vinícius tarde. Calado da TMC. Desde 2022 em Recife, residência fixa já? Em Recife? Por enquanto, não. Quem sabe, né? Ô, Fabinho, 22, 23, 24, 25 é a quinta temporada, basicamente, que você está aqui no futebol pernambucano. E eu acho que a tua ligação com o Recife vai além do campo, né? Se eu não estiver enganado, você ganhou filho aqui, Foi. você foi ordenado aqui, Foi. você teve uma série de coisas da tua vida particular muito importantes. Eu acho que das mais importantes que você já teve nesses teus 39 anos. Que estação é essa do Fabinho, pai e jogador hoje no Santa Cruz? Olha, o que me define muito, o que eu sempre carreguei na minha carreira, Vinícius, e na minha vida particular foi missão. Missão e propósito é o que me move. Porque eu sempre faço uma analogia, até mesmo em casa. Quando você tem visão, você tem um propósito, você ainda tem fome de conquistar algo, ou seja, você tem um propósito, uma visão, você tem que fazer alguns sacrifícios para conquistar aquela visão. Agora, quando você não tem mais um propósito, você não almeja mais nada na sua carreira, o treinamento, as renúncias, a pressão, tudo aquilo que você vai enfrentar no futebol se torna um sofrimento. Então é diferente. Sacrifício para conquistar algo e sofrimento quando você perdeu a fome por algo. Então, a minha carreira até aqui e até o dia que eu determinar jogar, mais 2 anos, assim, se Deus permitir, ela vai ser uma carreira onde eu vou todos os dias me sacrificar para conquistar os objetivos, o mais importante, que é o do clube atual onde eu tô, e os meus são secundários comparado ao clube. Então, eu sou, assim, realmente, eu só não sou pernambucano porque acho que eu tô a 4ª, 5ª temporada aqui ainda, mas eu tenho um filho pernambucano, como você falou.
o estado, a cidade do Recife me abraçou muito bem, fui muito bem acolhido aqui, independente, tá, de camisa, não estou falando de camisa aqui, eu estou falando de pessoas, o povo pernambucano. Fiz muitos amigos pela cidade, então, querendo ou não, isso facilita a sua adaptação no estado. Então, agora eu tenho mais um desafio, a fome continua a mesma, eu acredito que independente da idade, como você falou, tem pessoas mais novas que não têm fome, tem 25 anos, 22 anos, 23 anos, 18 anos, que perdeu a fome, perdeu a paixão. Eu não, eu com 39, movido pelo propósito, por missão, eu ainda continuo com fome. Talvez o que diferencia a minha carreira até aqui, que se você pegar a minha carreira, eu comecei bem lá de baixo. Eu comecei sem série, depois série D, série C, série B, e 7, 8 anos na série A. Enfim, e tudo isso foi determinado pela fome de vencer, a garra, a vontade. Eu sou esse jogador, todo mundo me conhece com essas características. Então eu acredito que o que define a carreira de um atleta, ela é proporcional à sua fome. Qual é a sua fome de fazer história? Qual é a sua fome de conquistar, continuar conquistando o título? Então eu tô nesse patamar aqui e obviamente com mais experiência, você puxar as pessoas que estão ao seu lado. Tem muitas pessoas que talvez tenham um potencial muito grande, que está passando por alguma circunstância na carreira ou num momento de vida, da idade, que eu já passei por isso. Então, com a minha experiência, eu posso agregar muito, né, aos mais jovens, independente da idade, ou aquelas pessoas que talvez não estejam vivendo um bom momento no futebol, saber que eu posso, né, construir, ajudar o clube, ajudar o time a construir isso na vida de outras pessoas. Então, isso aí é o que me move. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. Sucesso no Santa, prazer revê-lo. Obrigado, prazer é meu. Personalidade e caráter, eu acho que todo mundo já conhece, que você, nada a desabonar. A consistência tática a gente conhece, a qualidade técnica também. Agora, quando se falou na contratação do Fabinho, muitos torcedores questionaram por capacidade física. Como é que está o Fabinho fisicamente? 7 meses sem jogar, um volante de 39 anos. Como é que vinha sendo seu dia a dia, sua rotina, desde que você saiu do Retrô após a campanha da Série C do ano passado? E almejando o dia 6 de abril, contra o Itabaiana, o Fabinho vai estar a 50%, a 30%, 70%, 90%, 100%. O que é que você pode passar para o torcedor do Santa Cruz? Um abraço. Um abraço. Prazer falar com você novamente. Quando se fala de contratar um atleta de 39 anos, cara, eu super entendo imprensa, eu super entendo o torcedor, porque hoje em dia, principalmente na geração que nós vivemos, você ter um atleta de 39 anos jogando em alto nível é difícil. Mas graças a Deus, Deus me privilegiou com a minha condição física, que é o natural, né? E o outro é o preço que eu acabei de falar aqui, que eu pago um preço muito grande, muito alto para estar jogando. Eu invisto em aparelhos de recuperação na minha casa para que eu possa estar apto para os próximos jogos, até porque as divisões que eu vinha jogando anteriormente, sem ser no Retrô, até no Retrô mesmo, ano passado tinham competições paralelas, né? Você tem que estar depois de 48 horas dentro do campo. Se você pegar o meu histórico de jogos depois dos 30, cada temporada que eu estava jogando 40, 50, 60 jogos por ano. Então você tem uma diferença de 48 horas. Então eu sei, como eu falei no início, eu sei onde eu quero chegar e isso aí eu pago um preço muito grande para com 39 anos ainda estar correndo e jogando. Eu não sei se vocês têm acesso a isso, mas vocês podem perguntar para todos os fisiologistas dos clubes anteriores que eu passei. O meu nível de intensidade é o mesmo com um jogador da minha posição que talvez tenha 10 anos de diferença. Então, como eu falei, a genética ajuda muito e eu coopero com a genética, né, que é fazendo a minha parte, né, me sacrificando naquilo que eu preciso sacrificar para estar jogando em alto nível. Então, essa desconfiança, essa dúvida, cara, isso é super natural. Se eu também fosse torcedor do Santa, um jogador de 39 anos, tô com um pé atrás, será que vai ou não vai? Acredito que vocês me conheçam, sabem da minha seriedade. Eu jamais viria aqui para estar me encostando num clube, me aproveitando do clube, jamais. Se eu vim aqui, se eu vestir essa camisa, se eu aceitei esse desafio, que talvez seja um dos maiores aí, o top 2 ou top 3 da minha carreira, é porque eu acredito que eu posso cooperar dentro e fora de campo. Senão, não tenha dúvidas. Eu tinha opções, talvez de pressões bem menores do que está aqui. Então, se eu estou aqui é porque eu estou focado e principalmente em ajudar o clube. Na questão física, desses 6 meses que eu não vinha jogando, foi realmente nas tomadas de decisão. Eu tive algumas propostas, 3, 4 propostas, e isso aí vai passando o tempo, né? O campeonato começou, enfim, o brasileiro, estadual,
E querendo ou não, isso aí atrapalha um pouco, porque parece que ninguém quer o atleta e o tempo vai passando, a condição física vai também dificultando. Mas como eu falei, pela minha genética, eu sou um jogador que 10 dias assim eu já estou apto a jogar normalmente. Claro, cheguei um pouco depois, então estou tendo que trabalhar dobrado para recuperar esse tempo. Nesses 6 meses que eu fiquei parado, eu tô dando a vida treinando. É que a gente, às vezes, nas redes sociais só posta um pedacinho para o pessoal lembrar que a gente está treinando, mas eu tô treinando igual um doido, igual um cavalo, para que eu possa estar o mais apto possível à disposição do professor Claudinei. Fabinho, tudo bem? Boa tarde, Diogo da TV Globo. É a primeira vez na tua carreira, né, aos 39 anos, que você joga por um clube que é rival de um clube que você já passou. Eu queria saber como é que foi para você tomar essa decisão, se de alguma forma foi diferente para você, né, algo inédito na tua carreira, e o que é que você está esperando também da relação com a torcida do Santa Cruz por ter uma história e uma identificação no clube rival. Realmente é o maior desafio da minha carreira, porque como você falou, aos 39 anos é a primeira vez da minha carreira, né, que eu saio de um clube numa rivalidade muito grande, não só do futebol nordestino, mas falada no futebol brasileiro também. Então é um desafio muito grande. Principalmente todas as minhas decisões, vocês já conhecem, eu sou cristão, e todas as minhas decisões, eu e a minha esposa, a gente ora pedindo direção a Deus. Então, dentro do nosso limitado conhecimento do que a gente entende que é a voz de Deus falando para a gente tomar determinada decisão, foi assim. Oramos a Deus, pedimos direção diante de algumas propostas, desafios. A gente pensou assim, até tem um capítulo, tem um livro na Bíblia que se chama o livro de Números, capítulo 13, que fala ali onde Moisés escolhe 12 líderes para possuir uma terra, aquela chamada Terra Prometida, né? Uma terra que te daria muitas recompensas. Então, diante daquele cenário ali, a maioria das pessoas relataram negatividade, somente 2 relataram os frutos da terra, mesmo com gigantes desafios. Eu sou esse cara. Eu sei que o Santa Cruz está passando por um momento de reestruturação, é um clube gigantesco que não pode perder a sua identidade baseado nas circunstâncias atuais, então é um clube gigantesco, onde nós teremos os desafios, e o que me move, como eu falei aqui, né, em algumas perguntas anteriores, é o desafio, é o propósito. Imagina eu com 39 anos, juntamente com os outros jogadores, comissão técnica, diretoria, enfim, a gente conquistando o objetivo do Santa Cruz. Eu acredito que vai ser algo que vai ficar marcado na carreira de um atleta e na minha carreira principalmente. Então foi esse desafio que me moveu vestir a camisa do Santa Cruz. Fabinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sou Osmar Cordeiro da Rádio CBN. O quanto o fator Claudinei Oliveira, que é um técnico que você conhece, que no esporte você era um dos homens de confiança, um dos líderes daquele time, e a sua figura muito importante, teve a indicação dele, o quanto isso pesou para a vinda sua para o Santa Cruz? E se existe algum outro ponto crucial, você falou do desafio, mas para superar as outras propostas que você teve, até de menos pressão, para escolher vir para cá, continuar no Recife e estar na equipe do Santa Cruz hoje? O Claudinei foi um treinador que eu trabalhei com ele em 2022. Agregou muito para o nosso grupo naquela época, e principalmente para mim individualmente. Conhece futebol, já trabalhou com grandes jogadores aí em outros clubes, né, do futebol brasileiro. É claro que quando o treinador te conhece, isso facilita, porque, como eu falei aqui, talvez um outro treinador que estivesse à frente do Santa Cruz, ele ia ponderar algumas situações. Exemplo, fator idade. Não é todo treinador que vai contratar um jogador de 29 anos por não conhecê-lo. Então, o fato dele ter me conhecido, já saber das minhas condições físicas, que eu consigo realmente jogar em alta intensidade, isso facilita. Teve a questão também do Alex, que dispensa comentários, sempre montou grupos competitivos, ele explicou o projeto. Então, eu não venho, obviamente, aqui, eu não vim aqui, você deixou de ir para outros clubes por causa da questão financeira? Claro que não. Obviamente foi o propósito e a grandeza da camisa que eu estou vestindo. Então, isso aí move o atleta. Todo mundo que conhece futebol sabe da grandeza do Santa Cruz. Embora esteja passando por um momento de reestruturação, a grandeza do clube é gigante. Eu já joguei contra o Santa Cruz aqui várias vezes, não só aqui pelo estado, mas quando eu jogava no Internacional, vim jogar aqui em 2016 na Série A. Então, eu sei da grandeza do clube. Então, há uma diferença muito grande na questão da camisa. Isso pesa, sim, né, na escolha, e foi um dos fatores que me fez pensar em aceitar o desafio aqui no Santa Cruz.
Fabinho, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Você falou do desafio. No Santa Cruz, vocês estão vindo no desafio de levar essa equipe à Série B. Como é que você está encarando isso aí e como é que você está, a sua ansiedade para estrear agora no dia 6? A ansiedade, ela bate, né? Porque o jogador, ele é fominha, ele quer estar lá dentro de campo jogando, né? E como você falou da questão do desafio que a gente tem para levar o clube na Série B, é um desafio gigante, como eu falei, mas a questão está na mentalidade. Se nós, como jogadores, nós entendemos a grandeza do clube que nós estamos vestindo a camisa, se nós nos prepararmos, se nós tivermos fome dentro do campeonato e tiver noção do desafio que a gente está na nossa mão e também da oportunidade de fazer história, eu acredito que isso por si só é um motivo de nós entrarmos aqui, darmos a vida todos os dias, deixar tudo realmente sangrar, dar a vida todos os dias, pagar um preço muito grande, porque talvez tenha jogadores que são mais novos e nunca jogaram pelo Nordeste, que não têm noção o que é você conquistar um acesso com esse clube. Então eu tenho essa noção. Então esse é o principal motivo que tem que motivar toda a nossa equipe, todo mundo em comum acordo para que a gente possa, né, buscar esse grande objetivo que é o desejo do torcedor e dar essa alegria para o torcedor.